Olá, 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 para você que acompanha o Vozes do Transporte. Muito obrigada aí por estar aqui com a gente em mais um bate-papo, né, É Dani? isso aí. Hoje a gente tem um bate-papo também super rico aqui, com Super mais rico. informações aí sobre o transporte, aí para você ficar por dentro de todas as novidades e também as tendências, né? As tendências. E a gente vai falar hoje com um executivo que representa uma montadora que talvez ela seja mais caçula, mas já é tradicional, gente. Sim, Já tá aí, já tá né, aí, já tá bem consolidada, né? consolidada e Bora, quem que vai aqui nos acompanhar? Luiz Luiz Gambim. Gambim. Seja muito bem-vindo, Luiz. Obrigada aí pelo seu tempo, né? Exatamente, que a gente vai falar de DAF, gente. A É, gente de vai falar DAF. de DAF Caminhões. Muito obrigada pela sua presença, Andréia, sua Daniela, muito participação, bom Luiz. dia, muito obrigado pelo convite. Estou extremamente honrado de estar aqui e receber um elogio desse de pessoas que nem vocês, que Imagina. conhecem o segmento, é uma honra, tá? Então, com certeza vai ser um bate-papo muito interessante, muito gostoso e mais uma vez muito obrigado pelo convite. Ah, A legal, gente que Gambim. A gente que agradece. agradece, a gente sabe que o tempo aí é corrido, né, gente? Exatamente, e depois de uma Toma maratona aí como de Fenatran. Fenatran, aí você Não tenha tem um dúvida, tempo Fenatran, pra como gente. sempre, gera ansiedade, a gente treme, né? E é É, assim que é gostoso, né? e A gente aquela está muito correria feliz com a toda. Fenatran. Que bom. Que bom. Gambim, olha só, vamos começar aqui até para o público, né, começar a entender um pouquinho. Queria que você falasse um pouquinho sobre a trajetória da DAF, né, como a gente disse aqui, 11 anos já, isso? Isso, estamos no 11º ano. 11º ano. Queria que você falasse um pouquinho como foi essa trajetória até aqui, um pouquinho Tá para bom? familiarizar um pouquinho o público, como foi chegar no Brasil, como foi se consolidar hoje como uma marca referência aí no mercado. Sem dúvida. A DAF chegou no Brasil e eu gosto de pautar a Fenatran, né, como alguns pontos de extrema importância da DAF. A DAF chegou no Brasil na Fenatran de 2011. Vocês lembram? Ela no antigo Anhembi ainda, né? A Verdade, né? Aquele Fenatran era espaço lá, lá, né? né? Aham. E a gente conseguiu de última hora um cantinho lá perto dos chineses, que tinha aqueles restaurantes lá, né? E ali a intenção era mostrar a marca para o mercado brasileiro, mostrar a marca para os investidores, e a intenção ali era angariar concessionários para que a gente constituísse uma rede de concessionárias e mostrar para o mercado brasileiro que a gente ia construir uma fábrica no Brasil. E foi o que aconteceu. Em 2 anos a gente construiu a fábrica no Brasil. Em outubro de 2013 a gente lançou o primeiro CF, né? Já na Fenatran de 2013. Por isso que a Fenatran é extremamente São importante, né? marcos, né, para DAF. São marcos que fica, né? Então na Fenatran de 2013 a gente tinha uma rede de concessionária constituída. Lançamos o primeiro caminhão, nosso XF105, em outubro de 2013, e assim foi a cada 2 anos. 2015 lançamos o nosso CF, 2017 o nosso off-road, 2019 entramos em novos segmentos, né? 2022 lançamos nosso Euro 6, eu sei, sempre a Fenatran tem sido um marco para a gente. Então a gente tem um carinho muito grande pela Fenatran, que ela nos abriu as portas e nos deu a oportunidade, né, de usar esse grande evento para que os clientes conhecessem a marca DAF. Mas assim, só para complementar, não foi só flores, né? Quais foram os desafios nessa primeira década aí da DAF no Brasil? Houve muitos desafios. Vocês se lembram, o mercado em 2011 foi o maior mercado brasileiro de 2011, Sim. né? Aí depois o mercado veio caindo, caindo, caindo. Chegamos em 2015 com um mercado muito baixo, e vocês vão se lembrar que somente 2 montadoras foi na Fenatran de 2015. Verdade, verdade. Né? Exatamente. Ali também eu acho que foi uma sacada grande nossa de estar naquela Fenatran, porque a gente teve a oportunidade de receber em nosso stand clientes de outras marcas, né? Uhum. De mostrar a marca um pouco mais, de ter a oportunidade de falar o que a gente veio fazer no Brasil, quais eram os nossos objetivos, falar um pouco da nossa matriz que tinha mais de 90 anos naquele momento, né? Ou seja, a gente tem um respaldo por trás, né? Uhum. Além da DAF na Europa, nós temos o grupo Paccar, né? Que são proprietárias da marca Peterbilt e Kenworth, que detém mais de 30% do mercado americano. E é uma gigante na produção de motores, né? A Não Paccar. tenha dúvida, a Paccar hoje tem mais de 1 milhão de motores produzidos, e hoje esses motores Paccar MX-13, eles equipam não só os caminhões DAF, mas eles equipam os caminhões Peterbilt e Kenworth nos Estados Unidos também. Sim. Então, assim, esses 10 anos realmente foi um ano de bastante desafio. Durante esses 10 anos, nós tivemos a oportunidade de a gente implementar o nosso braço financeiro, que é a Paccar Financial,
que foi extremamente importante para o crescimento da marca. Hoje a Paccar Financial, ela tem uma carteira de um pouco mais de 8 bilhões de reais e ela é extremamente representativa na nossa participação de mercado. De tudo que a DAF vende no Brasil hoje, 40% é financiado pelo nosso banco, né? Bom número, né? Bom número, É um exatamente. número extremamente agressivo, né? É um braço financeiro extremamente forte, né? Nesses 10 anos também nós tivemos a implementação do nosso centro de distribuição, nosso PDC. Foi extremamente importante para que a gente tivesse peças, né? Um fill rate justamente bem alto, mais de 98% de fill rate, justamente as peças disponíveis para a gente distribuir para a nossa rede de concessionárias. Foi um investimento naquela altura de 100 milhões de reais. Hoje nós temos um estoque de mais de 300 milhões de reais em Ponta Grossa, justamente para quê? Para dar credibilidade, para dar segurança para os nossos clientes, que quando ele precisar de uma peça na hora certa, nós temos disponível para entregar para ele. Sim. Gambim, é bacana você trazer à luz, né, essa década, né, essa primeira década da DAF, porque também foi nessa primeira década que vocês conseguiram um marco, que é de emplacar, de ser a segunda fabricante que mais emplaca caminhão pesado, um modelo do caminhão pesado no Brasil, e deixando para trás aí marcas com 60 anos. Isso, exato. E aqui, eu queria saber que é até para falar para o público, né, que é o DAF XF 530, é o segundo caminhão pesado mais FTT vendido. 6x4, perfeito, está 6x4, correto. é o traçado, né? Isso aí. E aí tem o 480 que deve estar em quarto, Exatamente. né? Quinto lugar ele fica ali, Exatamente. né? Que também é uma boa posição. É uma boa posição. Tá aí entre Porque os tá 5 brigando mais. com as mais E tradicionais. também com as marcas mais tradicionais. Primeiro, você esperava essa conquista em tão pouco tempo? Porque a gente está falando de um mercado conservador, Sim. a gente está falando E bem de... competitivo. E bem competitivo, Verdade. como o Brasil, e assim, e que a gente fala, né? O Brasil, ele tem múltiplas culturas, o transporte é múltiplo, porque a gente tem São Paulo, a gente tem a Bahia. Transamazônica, É verdade. quer dizer, e são essa população que está comprando o seu caminhão, é o caminhão que verdade. roda aqui, né, numa estrada boa, como roda Uma estrada precária total. Então, atendeu a expectativa de todo esse público. Você esperava isso em tão pouco tempo? Olha, eu acho que a DAF, quando ela chegou no Brasil, e eu cheguei a ver os projetos, né, as folhas de trabalho mesmo, e ali tinha 2 pilares que eram fundamentais para que esse caminhão desse certo no Brasil. Ele tinha que ter robustez, ele tinha que ter conforto e um baixo consumo de combustível, um TCO baixo. E eu acho que os engenheiros holandeses foram muito felizes na tropicalização desse caminhão para o Brasil, né? Além disso, a gente tem uma equipe muito próxima aos nossos clientes, uma equipe extremamente que conhece do segmento de transporte, mas assim, o crescimento realmente foi surpreendente, né? A adaptação e aceitação do cliente em relação ao nosso caminhão foi muito positiva. Confesso para você que isso nos surpreendeu pelo um crescimento tão rápido. Eu acho que nenhuma marca teve um crescimento mais de 10% acima de 16 toneladas, né? Que foi o que a gente fechou no 10º ano de existência no Brasil. Quando a gente só fala de pesado, a gente fechou com 13,9% de participação de mercado. É um crescimento acelerado que realmente nos surpreendeu. E isso só nos alegra, isso só acaba nos colocando que a gente fez o trabalho correto, né? Sim. Eu acho que isso que é o principal, nos dá aquela sensação de dever cumprido. E você acha que você com isso também conquistou um pouco a questão da confiança do próprio Da cliente? exatamente. Porque hoje, só ter um caminhão, mesmo que tenha todos esses atributos, não é o fator decisivo, né? Às Não. vezes para uma escolha Uma de compra. compra, enfim. O pós-venda o faz, pós-venda faz a diferença. Até o financiamento, o banco Exato. fez a Exatamente. E diferença, você né? tava num momento assim, né? Vamos dizer, recém-chegado, né? Porque 10 anos, Mas enfim. a questão da implementação da marca, ela é interessante, né? Porque era a grande desconfiança que o cliente brasileiro tinha, né? Eu O que era a imagino. DAF? Exatamente. É chinesa, vocês vão ter estrutura para permanecer no Brasil, apesar de não ter uma frota circulante grande, né? Uhum. Graças a Deus, esse ano a gente passou de 40 mil veículos nas rodovias brasileiras, né? Então, eu acho que esses eram pontos de dúvidas na cabeça do cliente que a gente acabou sanando, né? E a fábrica também, tem uma fábrica tão logo, né? Porque vocês se Construir apresentaram em chegar 2011, com fábrica, mas 13 né? já tinha já tinha fábrica. Esse é um ponto que eu
eu tenho com certeza que foi fundamental para a DAF. Tudo que a gente falou, desde a primeira coletiva de imprensa e em todas as coletivas, se cumpriu. De uma forma muito exata naquilo que se prometeu. Então a DAF tem isso, aquilo que se fala, que a gente se cumpre aqui, sabe? A empresa é uma empresa muito séria, a gente tem um respaldo muito grande dos nossos líderes nos Estados Unidos, que praticamente comandam a empresa, né? Ou seja, toda a parte financeira americana e toda a parte de engenharia holandesa, né? Isso nos deu muita segurança. E eu, como estou à frente dessa marca, assim, eu nunca fui pressionado para crescer rapidamente, mas sim eu fui pressionado para criar processos, uma rede de concessionária sólida, alicerçada, step by step, para que a gente crescesse com segurança. E é isso que a gente tem feito ano após ano. E fosse conquistando também a confiança, que é uma coisa difícil às vezes de você no mercado conservador, né? Exatamente. E esse processo de passo a passo vai se manter daqui para frente também, nesses próximos Não tenha anos dúvida. que você está... Não tenha dúvida, esses próximos 10 anos é fundamental para a marca, né? Que nos traz, passados 10 anos, nos traz outros desafios, Sim, né? novos, né? Novos desafios. Eu, a próxima década, né? Que já começou, já está no seu primeiro ano da próxima década. Exato. Vocês apresentaram na Fenatran a expansão da linha CF, né? Perfeito. E nos vocacionais. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas novidades, porque teve mudança de motor também, de motorização do 11 para o 9 litros. E quais são as expectativas também para estar ingressando nesse mercado? Sem dúvida. Essa é a 7ª Fenatran da DAF. Olha como passa rápido o tempo, né? 7ª Fenatran da DAF, né? A gente lançou toda a nossa área de vocacional, né? Então a gente lançou o nosso PX7, um caminhão para o segmento de construção. A gente lançou o nosso caminhão para mineração com o MX-13, um motor extremamente consagrado já nas versões 6x4 e 8x4. Eu estou muito otimista em relação a esse produto, porque nós temos um Intardia direto na caixa ZF, com capacidade de 1.300 cavalos. Para os clientes que realmente ouviram esses caminhões, eles ficaram extremamente interessados, acharam o caminhão extremamente robusto, então eu tenho certeza que esse caminhão vai ser um caminhão de grande sucesso no segmento de mineração. Ao mesmo tempo, lançamos o segmento de plataforma no motor MX-13 para o segmento de cana-de-açúcar plataforma e no segmento de madeira. São segmentos extremamente relevantes no mercado dentro da segmentação de caminhões, né? E fizemos uma alteração no nosso line-up de motores, né? Antes da Fenatran, a gente trabalhava com motores de 7 litros, 11 litros e 13 litros. Ou seja, a gente eliminou o motor 11 litros e a gente passa a ter agora motores 7 litros, 9 litros e 13 litros. Ou seja, o PX9 nas versões 4x2 e 6x2, eles estarão disponíveis a partir de maio de 2025. E os outros 3 motores previamente mencionados, os 3 novos lançamentos previamente mencionados já estão disponíveis para comercialização. Desde a Fenatran. Então, assim, é um segmento de extrema importância, e isso nos coloca a participar de um pouco mais de 80% do mercado total, 82% para ser mais exato, né? E com esses novos segmentos, com certeza vai nos ajudar no nosso crescimento de share, vai nos ajudar no crescimento de aumentar a build rate de produção de caminhões na fábrica, vai ajudar os nossos concessionários a vender mais peças e ter uma absorção maior. Então a gente está muito feliz com esse aumento de line-up de produto. E me fala uma coisa, só para você especificar um pouquinho, por que essa decisão de tirar o motor de 11 litros e ter essa nova linha? Qual foi a demanda ou qual foi o estudo para chegar nesse... O motor MX-11 é um motor extremamente consagrado, mas ele tem um custo muito próximo ao nosso MX-13, né? Então a gente viu uma oportunidade de entrar nesse mercado de 9 litros, é um mercado extremamente grande, mas é um mercado muito competitivo em preço, né? Então a gente manteve toda a robustez do produto, a gente manteve toda a qualidade que é DAF, né? E a gente trouxe um motor menor justamente para a gente competir em novos segmentos que demandam um custo menor de aquisição para os nossos clientes, né? E de manutenção também, né? Porque vai ser um motor menor, mais leve. Teve um ganho de tara também, Tem, não tenha dúvida, né? A gente teve um ganho de tara que é extremamente importante para esse segmento, né? E eu tenho certeza que esse motor ele vai nos trazer muito mais retorno que o MX-11 estava trazendo, tá? Em função da versatilidade que ele tem para trabalhar em novos segmentos. Porque muitas vezes a gente colocava o MX-11
que ele era muito motor para aquele segmento. Sim, não precisava daquilo tudo. Exatamente. Então eu acho que agora nosso line-up de motores agora, ele acaba tendo uma flexibilidade muito maior e vai ter um aproveitamento dentro de vários segmentos muito maior. Uhum. E também na Fenatran vocês mostraram um caminhão, ele estava cortado parcialmente, né? Assim, Perfeito. Um caminhão parcial, digamos assim. Com trem de força elétrico. Já um estudo, já é mostrar para o seu cliente que a DAF tem a tecnologia. E é um caminhão pesado porque é um XF com a cabine que é vendida na Europa. Com autonomia bem bacana, né? Ali, é de 500 cavalos de autonomia, né? 500 quilômetros de autonomia. Eu creio que não é um estudo, já é uma realidade, tá? Não, estudar que eu quis dizer o cliente. O mercado, o cliente, Pra ele poder olhar ali, né? Hoje a DAF, ela detém todas as tecnologias do mundo. A parte de veículos elétricos, veículos híbridos, veículos com célula de combustão, veículos a hidrogênio, veículos autônomos, vocês viram lá na Fenatran, nós temos um painel enorme lá que fala de todas as tecnologias que a gente opera no mundo, né? E aqui no Brasil não vai ser diferente. Então a gente trouxe para mostrar para o cliente que a DAF está preparada. A partir do momento que a gente sentir que os nossos clientes têm uma demanda grande para esses produtos, a gente está prontos para trazer. Mas a gente acredita ainda, por a gente ter sido a última montadora a entrar no mercado brasileiro, e nós estamos nessa segunda década, nós temos algumas lições de casa. Ampliação da fábrica, ampliação da rede concessionária, ampliação do nosso pós-venda, técnicos, né, que a gente está numa expansão muito grande, abrindo inclusive uma nova escola aqui em Jacareí para suportar toda a nossa rede de concessionárias. Então eu creio que nós temos que ter alguns deveres de casa. E em função da baixa infraestrutura que nós temos no Brasil, a gente pretende aguardar um pouco para ver realmente a demanda, se vai ser uma demanda crescente ou não, para trazer esses produtos para o Brasil. Mas, Gambim, até por curiosidade, né, que eu acho que gera, porque a gente vê, claro, como a gente viu na Fenatran, como viu na Europa também, a questão de veículos elétricos, a gás, enfim, tá em todos os stands, todo mundo falando sobre isso. Qual é a visão da DAF em relação à questão da descarbonização? Como que você acha que isso vai acontecer no Brasil? Como que vocês estão enxergando essa questão de chegar à emissão zero? Você acredita nisso? Eu queria entender um pouquinho a sua visão sobre isso, que é um assunto em pauta. Sem dúvida. Né? É o que se mais fala hoje em dia. Mas eu acho interessante ouvir as diversas visões sobre esse assunto, né? Eu acho que é o caminho. Nós estamos trabalhando fortemente nisso na Europa e nos Estados Unidos, mas eu acho que a gente tem alguns grandes desafios ainda, né? Na minha opinião particular e da DAF, eu acho que o motor a combustão ainda ele tem um longo período pela frente ainda, né? A questão de falta de infraestrutura adequada, isso tanto na Europa quanto no Brasil ainda é extremamente relevante para que a gente implemente esses produtos, né? A gente vê clientes demandando, sim, mas os custos desses caminhões elétricos ainda são altíssimos, né? São custos aí que eu creio que os embarcadores terão dificuldade para pagar fretes. Essa é uma das pontos de interrogação que fica no mercado, né? Mas assim, a gente está preparado para isso. Eu creio que é o caminho futuro, né? Mas ainda eu acho que a gente tem um longo caminho com os motores a combustão. Então a DAF vai continuar investindo em motores a combustão. Prova disso, na última IAA, a gente apresentou o nosso Model Year 2424, um motor extremamente moderno, com baixa emissão. Motor diesel com baixa emissão, né? E eu creio que a gente tem uma lição de casa, né? A gente está falando muito em descarbonização, mas a gente tem que olhar para trás também, né? Nós temos uma frota circulante de mais de 18 anos de idade média aqui, né? Que é a grande maioria, na verdade. Então, quanto que isso está poluindo o meio ambiente, né? Exato. Então, a gente pretende trabalhar realmente nessa renovação. Eu acho que as montadoras, mais o governo, junto à Anfávia, junto à Fenabrave, né? A gente tem que trabalhar para ter um programa robusto de renovação de frota. Eu acho que isso vai trazer muito mais benefício a curto prazo, né? Do que trazer um caminhão elétrico que custa 3 vezes mais. Que de repente a empresa não conseguia adquirir em grande volume, né? Exatamente, pra poder zerar realmente. Eu acho extremamente válido todos os projetos de desenvolvimento que estão fazendo. Nós mesmos temos uma parceria chamada Acelera Cummins nos Estados Unidos. Estamos junto com a Cummins e junto com a Mercedes. Estamos construindo uma fábrica de bateria com investimento de 3
bilhões de dólares, né? Porque a gente acredita, ninguém vai fazer um investimento num volume desse, né? Mas assim... Exatamente. E é legal até citar, você falou dessa parceria com a Cummins e a Mercedes. E a Mercedes, porque ninguém vai conseguir fazer sozinho, né? Não. É uma tecnologia cara. Sim. Né? É um desenvolvimento que demanda muita, exatamente. Não só a parte financeira, mas também de pessoas envolvidas. Perfeito. Né? Não, de novo olhar, né? Novo porque olhar. você está acostumado com motor a diesel, enfim, Exatamente. você vai para um completamente diferente. Perfeito, Anela. Então eu acho que a gente tem um longo período para percorrer ainda, né? Como eu mencionei para vocês, esses próximos 10 anos a gente tem vários desafios. Expansão da fábrica, expansão da nossa rede de concessionárias, expansão do nosso line-up de produtos, né, expansão do nosso centro de distribuição. Nós queremos usar o Brasil como hub para exportação tanto para a América Latina como para alguns países da Europa também. Então eu creio que nós temos ainda uma série de desafios, né, que a gente vai fazer nessa próxima década. Aproveitando esse gancho que você falou sobre os novos projetos, né, para essa nova década, como que fica a questão da rede de concessionários? Qual é o objetivo de vocês? Vocês querem ampliar para quanto? Quanto vocês têm hoje? Qual é o Excelente objetivo? Pergunta, Dani. Hoje, nossa rede de concessionárias, nós temos 16 grupos econômicos. Nós vamos fechar o ano 2024 com 75 pontos de atendimento. E nós temos como objetivo, no final de 2026, estarmos a 100 pontos de atendimento. Isso nos coloca dentro do segmento de semipesados e pesados, praticamente de igual para igual com os nossos principais concorrentes nesse segmento, que atuam nesse segmento, né? Então, eu falo que assim, o grande desafio de implementar uma marca é ter uma rede concessionária forte, Sim. né? Uma marca é forte quando ela tem uma rede de concessionário forte. E passado esses 10 anos, né, com os volumes de caminhões que a gente vem vendendo anualmente, provavelmente nos próximos 4, 5 anos a gente vai chegar a 100 mil veículos. Para isso nós precisamos de uma rede forte, extremamente treinada, capitalizada para fazer os investimentos necessários, para que realmente a gente ofereça para os nossos clientes serviços premium, né, de acordo com o que eles têm em outras marcas também. Vocês têm diversos planos de manutenção? Você oferece diversos tipos de planos para os clientes? Não tenha dúvida, né? Nós temos um plano de manutenção que hoje representa 45% das nossas vendas. Ele já sai junto com Já com a sai casa? junto. Então isso me mostra que o cliente está maduro nesse sentido. Ele já Não está tenha comprando dúvida. Já veículo sai casado com algum serviço. serviço, Não algum tenha tipo de dúvida. serviço. Dos 100% dos caminhões que a gente vende, 45% sai com plano de manutenção direto de fábrica. Isso é bom. Inclusive, nessa Fenatran, nós lançamos aqui uma novidade que é o plano Ultra. O que consiste o plano Ultra, né? O cliente paga de acordo com o que ele roda. 1 quilômetro rodado. Porque antigamente a gente tinha os planos, eles tinham os pacotes. Vai rodar 7 mil, 8 mil, 10 mil, era fechado. Agora não, nós temos como medir o que ele roda no mês e a gente emite o boleto por aquilo que ele roda. Então, se ele rodou lá 3 mil quilômetros, ele vai pagar por 3 mil quilômetros. Sim. É um plano totalmente flexível, personalizado para cada cliente, né? Isso com certeza vai trazer muito mais flexibilidade, vai trazer uma proximidade do cliente muito maior nós e um custo muito menor para o nosso cliente. Tá. Não, eu ia falar que é interessante, né? É, Porque sim. Hoje também um diferencial, antigamente falava, a montadora é caminhão. É caminhão. E hoje vocês têm que oferecer soluções, né, Gambi? Não Sempre tá tenha fazendo essa dúvida. lição de O casa. caminhão ele é objeto da compra, mas assim, a gente tem que oferecer soluções para o cliente realmente ele se preocupa com o cliente dele. E o caminhão deixa por nossa conta oferecer todos os serviços que ele não tenha nenhuma preocupação em E vocês relação têm a isso. também em relação ao motorista que vai dirigir esse caminhão, vocês têm algum tipo de treinamento, alguma coisa para ele? Como que é a relação motorista, da DAF com o motorista do seu cliente. Né? E como ele vê o caminhão da DAF? Ele acha fácil as tecnologias incorporadas? Como que é essa... Isso é bem interessante, que cada vez está mais difícil o motorista, né? É o maior nível de reclamação que a gente tem. Sim. Inclusive, eu vi uma reportagem que nos próximos 5 anos, 30% dos motoristas vão estar se aposentando. Isso é muito Exatamente. preocupante, E não né? está tendo a reposição, a né? A renovação, né? Exatamente. Sabendo disso, né, nós temos uma escola, que é em parceria com o Senai em Ponta Grossa, e assinamos aqui na Fenatran de 2024 a abertura de uma escola em Jacareí. Que bacana. E essa Né? escola é exatamente o quê? Treinamento de É motorista? exatamente para treinamento de motorista, treinamento de mecânicos, de técnicos, Que né? bacana. E treinamento da nossa rede de concessionária também, né? Tá. O volume cresceu de uma forma exponencial, né?
Hoje, nossa rede concessionária possui em torno de 600 mecânicos e a gente deve crescer para 1.000 mecânicos rapidamente em função dos boxes que a gente oferece hoje em nossa rede concessionária, mas essa é uma preocupação nossa. Então, a gente tem treinamentos personalizados para multiplicadores dos nossos concessionários. Tá. Além disso, a gente treina, esses multiplicadores são treinados para multiplicar para os nossos clientes, né? Justamente com o intuito de atrair, treinar novos motoristas para os clientes. E em relação à dirigibilidade do nosso caminhão que você perguntou, os motoristas gostam muito do nosso caminhão. E eu costumo dizer que a gente tem 2 cartões de visita. Um quando a gente visita a fábrica, vocês visitaram lá a fábrica, vocês viram a qualidade, né? E ali mostra um pouco daquilo que tudo que a gente falou e prometeu tá ali, porque traz credibilidade, né? Ninguém vai investir o que a gente está investindo ali para responder aquela pergunta. Vocês vão embora do Brasil? Não tem como ir embora do Brasil. Não. Definitivamente, vocês já Não. mostraram o plano. Esse é um ponto que eu acho que está claro para os clientes já, né? E o segundo cartão de visita, que eu gosto muito, eu viajo muito de carro, né? Para visitar clientes, eu gosto muito de parar em posto de gasolina. E eu gosto de conversar com o motorista. O que você acha do DAF, né? E é unânime, sabe? A dirigibilidade do caminhão é muito boa, o conforto. A geladeira que nós introduzimos no mercado brasileiro, né? Isso traz um conforto muito grande. O próprio colchão que a gente oferece na nossa cama, com molas ensacadas, né? Então, assim, aquela cabine ampla, né? Nós temos talvez a maior cabine em altura interna no nosso Super Space, 2,10 metros, de vão livre, né? A visibilidade. Então, respondendo a tua pergunta, assim, o motorista tem um apreço muito grande em relação à dirigibilidade do DAF. Eu pergunto sobre o motorista sempre, porque eu acho que todo mundo fala da falta, enfim, e com razão, né? Porque se você pega o que é uma profissão de motorista, realmente é uma profissão complicada, difícil, enfim. Mas hoje, né, os caminhões que estão aí pro jovem, né, que se interessar em dirigir um caminhão desse, é outra realidade. É outra realidade. Né? Ele vai trabalhar numa casa. Ele vai trabalhar numa casa, ele vai ser um conforto, gestor, ele vai ser né? Ele não é um motorista em si. Exatamente. Né? Ele tem que saber de tecnologia, ele tem que entender de eletrônica, ele tem que se comportar melhor, ele tem um conforto ali, ele tem é outra vida. Então, assim, eu acho que é importante a gente falar disso, porque talvez tá faltando a gente mostrar um pouco dessa nova imagem, né? Você está coberta de razão. E esse é um dos projetos que a gente está trabalhando para tornar a profissão de motorista atrativo, né? É lógico. Exatamente. Porque tem muita tecnologia, né, envolvida, sim, né? Sim. Fora todos os sistemas de segurança, de frenagem automática, de sair fora de faixa, né? Nós temos todos os sistemas, né? É um carro de luxo. É um carro de luxo. Um carro de luxo. Não, é só de carro pegar de que luxo. a gente Às mesmo vezes, dirige. que dirige caminhão, às vezes quando Não a gente é? vai pro carro, ai meu Deus. Eu falo assim, é um negócio, né, pra gente não tá acostumado, você olha aquela coisa enorme e tal, mas quando você entra lá dentro, você fala, gente, então assim, não deve ter nada a ver mesmo com que... Mas eu creio que aí né? está o desafio de todas as marcas, tá? A gente fazer essa profissão virar uma profissão desejada. Exato. Até mesmo porque os valores que são pagos em remuneração hoje são valores que muitas vezes um professor que estudou não ganha. Exatamente. Não é verdade? Não ganha. Um engenheiro não ganha, ou seja, hoje a oferta de salários hoje são realmente atrativas para esse mercado, né? E não tem que ser só também um motorista que, por exemplo, ele tem que estudar, ele tem que saber, ele tem que fazer um curso. Porque agora, ele tem que ter esse processo né, todo. E é verdade, o motorista cada vez mais ele tem que ficar muito parecido em termos de conhecimento de um piloto. Perfeito. Porque esse é um ponto importante, André, porque o tecnologias. nosso caminhão, por exemplo, ele tem uma forma de dirigir diferente de alguns outros modelos. Porque o nosso caminhão ele começa a ter um torque muito alto já a 900 RPM. Então não é simplesmente chegar e pisar de uma vez e acelerar, porque o caminhão não vai. Então é simplesmente uma casquinha de ovo que você acelera e o caminhão vai respondendo step by step, sabe? Então ele tem que estar treinado para isso, ele tem que ter a sensibilidade com a tecnologia para extrair o melhor que o caminhão oferece hoje. Eu acho que isso é uma das grandes mudanças, né? Assim, grandes mudanças, essa preocupação com quem está operando ali, porque também não adianta nada você desenvolver tecnologias, né, enormes se a peça que está ali, que vai usufruir, não vai tirar o melhor proveito. Eu comparo muito hoje o motorista com o celular. Vamos lá. Quanto que a gente opera e conhece 100% do nosso celular? As funções.
Verdade. Nós não temos que estudar para Sim, aprender? cada hora entrar Cada no dia eu tô Google, aprendendo jogar uma ali, coisa nova. Não A é? cada atualização. aquela pergunta do como, né? É. Do como? Ainda E bem a que tem mesma a IA coisa. que a gente É vai lá e isso. pergunta como fazer É tal isso. coisa. É bem isso. Gambim, voltando à eletrificação, mas dentro dessa Ok. questão de tecnologia, seu cliente, eu sei que ainda, né, a gente tem muito a evoluir e tal, esse caminhão tão cedo não vai, né, rodar numa transamazônica, por Perfeito. exemplo. Nossa Senhora. Mas o seu cliente, aquele que faz grandes centros, São Paulo, Rio, Curitiba, enfim, ele já te pede, ou o Já. embarcador, porque o embarcador, a gente está falando, às vezes o cliente que faz o transporte para o embarcador que lá fora é um embarcador gigante, ele precisa desses caminhões. Hoje já tem uma demanda, já tem um pedido grande para isso, sabe? Não é volume, mas são assim, vamos testar, vamos começar, sabe, junto com uma frota de 10, 20 caminhões, colocar um caminhão aqui. Existe essa demanda hoje sim, tá? E a gente está disposto a trazer esses caminhões para esses clientes específicos, tá? A gente tem aí praticamente uns 20 pedidos de clientes já, fornecedores nossos, que têm ali trajetos curtos, né? Que tem uma infraestrutura melhor. Isso é uma realidade já hoje, tá? A gente está aqui em São Paulo, a gente vê essa cidade, né? A infraestrutura que tem. Caminhões menores, tem uma frota grande de caminhões elétricos rodando aí, né? Já é uma realidade, né? Eu acho que o grande desafio está nos trechos de longa distância, né? Por exemplo, uma autonomia de 500 quilômetros, você não faz de São Paulo a Curitiba, por exemplo, E né? ainda a gente não tem uma infraestrutura Esse é o ponto, né? Então, adequada. assim, o desafio está talvez em criar corredores para eletrificação. É um estudo que tem, né? Que a gente tem que estar fazendo. Mas existe, respondendo a tua pergunta, existe essa demanda de uma forma tímida, mas ela é real neste momento. Porque também não tem nem como, né? Você também acredita que, por exemplo, o Brasil não tem como ter uma única solução. Não. É quase impossível, Eu na acho verdade. que é um mix de tecnologia que a gente vai ter. A gente está vendo aí um apelo muito grande em relação ao gás, né? Que tem uma infraestrutura um pouco mais melhor, um pouco mais desenvolvida, um pouco melhor, né? Mas eu acho que nós estamos no caminho, tá? Eu acho que nós estamos no caminho. É uma realidade que vem, mas ainda de uma forma tímida e aí vai ser a longo prazo. Isso vai ser bem a longo prazo, né? Tem o Bcen também, que o Brasil tem essa vantagem, né? De ser um grande produtor de energia mais sustentáveis, como o etanol, tem o Bcen para o agro, então eu acho que isso também é um caminho, O Bcen é um caso interessante que você tocou, né? O Bcen, a gente tem um cliente que está testando os nossos caminhões por conta dele, com acompanhamento da nossa engenharia, né? Que bacana, já com 100%... 100% Bcen, está sendo feito vários testes, 50% vegetal, 50% de biodiesel animal, 75%, 25%, né? Nós estamos nesses testes com uma quilometragem bem avançada, mais de 200 mil quilômetros nesses veículos, né? Eu vi novidade por aí. Né? E esses veículos, por exemplo, ele performa. Tem uma queda de performance? Tem um consumo excessivo de alguns itens, né? Bicos injetores, uma degradação dos filtros, existe também. Então, tudo isso tem que ser colocado na conta depois para ver se compensa, né? Mas assim, ele funciona. Mas acredito é uma que realidade. Esse cliente que esteja testando, eu sei que você não vai poder falar o nome, mas deve ser um cliente do negócio agro, né? Sem dúvida. Aí faz sentido no negócio sem dele, dúvida. porque ele não vai pagar combustível. E a hora que a gente olha aí o que foi aprovado agora, né? A lei que o nosso governo aprovou, né? O aumento do biodiesel no combustível, né? Até 2030, nós vamos estar com 20%, né? Então, assim, vai ter que ter uma adaptação, uma reprogramação desses motores, dos filtros, né? Vai ter que ser feito alguma coisa para suportar isso, né? Para suportar. E também tem muito a ver, pelo que eu fui estudar um pouco, tem muito a ver com a questão de que esse combustível, na maior proporção, ele não pode ficar muito tempo estocado, né? Perfeito. Ele tem que... consumo, é giro rápido. Existe um cuidado muito delicado, né? E depende muito não só do armazenamento, mas também depende muito da região que você está. Sim. Numa região mais quente, ele vai bem. Numa região mais fria, ele acaba criando uma certa borra ali, né? Por isso que tem que ser manipulado rapidamente, né? Então, existe uma série de desafios. Mas funciona? Funciona. Tá? Os motores estão preparados? Eu creio que nenhuma montadora tem os motores 100% preparados. Existem desafios, existem
motores em testes, mas é uma realidade do mercado brasileiro. E o Bcen, talvez o Brasil é um dos maiores produtores de biodiesel mundiais, né? Sim, então, o importante, na verdade, é ter, é estar disponível, Sem né? dúvida. É estar disponível. É uma alternativa hoje. É uma alternativa hoje. E quando você fala assim também, agora pegando outro ponto de você fazer parte, de ampliar sua linha de produtos, diversificar, quais são exatamente os mercados e segmentos que vocês estão vislumbrando nessa próxima década? Então, a gente quer entrar no Focando, segmento de lixo, a gente quer entrar no segmento de betoneira, a gente quer fazer um caminhão 4x2 rígido, a gente está preparando a empresa futuramente para trazer os produtos da Europa para o Brasil. Existe uma série de projetos ainda, mas são de muito longo prazo ainda, né? Mas no Brasil, por exemplo, se eu for trazer o caminhão que a gente tem na Europa hoje, é um caminhão 100% novo. Desde o chassi, motor, cabine, né? Então a gente precisa fazer toda a expansão da nossa fábrica, preparar a nossa fábrica para receber essa nova geração de produtos que temos na Europa. Porque é uma nova cabine, né? É um Total. novo motor, é Total. tudo diferente. 100% diferente. É só tecnologia. E até a tecnologia, Eu costumo né? Porque dizer hoje lá a dentro, Euro só o 6 pneu lá- é igual. Só o pneu é igual. É, porque até o Euro 6 lá, eles estão no... É porque são steps, né? O Euro 6. Exatamente. Eles estão lá no step que a gente ainda não Exatamente. chegou e tal. Então... Nós lançamos o nosso NGD na Europa, extremamente super bem aceito no mercado, um caminhão com uma aerodinâmica fantástico, né? Então é o nosso futuro aqui, mas ainda vai levar um caminho ainda até a gente preparar a nossa fábrica para receber esse produto. Mas para agora, qual é no presente é o quê? O que vocês pretendem? O presente nós entramos, são vocês segmentos lançaram vocacionais, né? Nos próximos ali anos que vocês aí estão a focados. gente entra em novos segmentos, mas dentro desses segmentos que a gente já tem. Vamos chamar de subsegmentos. Tá. Você está aí bem posicionado no segmento que talvez seja o mais importante no Brasil, que é o rodoviário. Perfeito. Como que você avalia o mercado este ano e o que você vislumbra para 2025 nesse segmento de pesados? Perfeito. Esse ano vai ser um mercado bom, tá? Um mercado assim acima de 15 toneladas, ele está sinalizando ali 96, 98 mil veículos. Para 2025, em função do sucesso da Fenatran, né? Isso já é um sinal para 25 que a gente vai ter um ano muito parecido com o ano de 24. Nos nossos forecasts, a gente trabalha com um ano praticamente estável, dependendo de alguns tópicos, taxa de juros, câmbio, agronegócio, né? Nós podemos ter aí até um acréscimo nesse mercado, 1%, 2%, mas assim, a gente está trabalhando com um mercado muito estável, muito parecido com esse ano, que é um mercado bom para o mercado brasileiro, tá? Quando a gente olha a realidade tanto da Europa, a Europa está tendo uma queda de mercado relevante nesse ano e no próximo ano. O mercado americano também deve ter uma queda, tá? Então eu acho que o Brasil neste momento está bem posicionado e a gente terá um ano muito parecido com o ano 2024. Você acha que as tecnologias, por exemplo, o Euro 6 já está bem incorporado? Você acha que o mercado já entendeu, já voltou a comprar, já voltou... Eu creio que sim, isso está superado, né? Aquele primeiro susto que tivemos lá no lançamento, do aumento, né? Do aumento, né? E aí eu acho que foi uma sacada nossa, né? Porque vocês introduziram primeiro, né? Nós trouxemos esses caminhões Euro 6 lá em 2020, né? A gente fez um down spec para Euro 5, né? E quando a gente lançou o Euro 6, a gente tinha 14 mil caminhões rodando na estrada brasileira. Já foi incorporando antes. Já. O cliente já estava E aí, quando a gente lançou, a gente teve a capacidade de ter um custo já absorvido, né, para o desenvolvimento, né, bem inferior ao que os nossos concorrentes teve naquele momento, né. Eu acho que naquele ano foi uma sacada bem legal da DAF. Estrategicamente a gente acertou. Isso acabou nos proporcionando o crescimento que você mencionou no início, né. Um crescimento que talvez a gente não esperava, né. Mas eu creio que o mercado já absorveu o Euro 6, trabalha hoje, aceita, sabe que é a realidade, né? Agora nós temos que olhar realmente para a frota antiga. Renovar, tirar essa frota antiga, ter um programa de renovação de frota eficiente, que isso sim vai fazer o mercado brasileiro voltar a crescer com uma certa pujança. E você acha que, como desafio, a gente já falou de vários desafios da DAF, você como uma pessoa que está dentro do mercado, né? Viu toda a evolução também que teve o mercado de caminhões. De caminhões no país. Né, nesses anos todos. O que você enxerga hoje como desafio de mercado, tá? Do mercado de caminhões como um todo, como transporte. O que você acha que ainda está faltando para realmente a gente ter um transporte
com eficiência, com menor custo. E eu queria complementar também que você falasse qual é a dor do seu cliente. Eu acho que é a infraestrutura. Sim, eu tive a oportunidade, 3 semanas atrás, estar rodando no Mato Grosso e aquilo, o agrobusiness para nós é uma potência que nós temos. A hora que a gente olha para a área plantada para o próximo ano é 11% maior do que esse ano. E o Brasil está preparado? Hoje a gente só planta 16% da área disponível. Que a gente tem. 16%. É muito baixa, né? Eu vi uma palestra de um grande executivo de uma montadora de equipamentos agrícolas e ele fala, se o Brasil quiser, ele pode dobrar, sair de 16% para 32% de área plantada sem derrubar uma árvore só. Meu Deus. Então vocês imaginam a produtividade como pode aumentar. Sim. E o potencial. E o potencial. E aí vem o desafio. As rodovias, a infraestrutura são as mesmas. Vocês andam na estrada do Mato Grosso, vocês verem a quantidade de caminhões que tem. Então, parados, muitas vezes, um atrás de outro. De estrada mal conservada. Exatamente. Então o grande desafio do segmento é a infraestrutura. A partir do momento que a gente tiver uma infraestrutura melhor, a gente vai ter muito mais produtividade e vai ter uma chance de crescimento muito maior. Eu acho que esse é a dor do nosso cliente hoje. Eu acho que é a dor de todo mundo do mercado, né? Do mercado, e qual que é o papel, assim, das fabricantes em si em relação a isso? Existe algum movimento para... A gente está muito apoiado na Anfávia, né? Na própria FenaBrave, né? Que fala junto com os órgãos do governo, né? Porque com a chegada das novas tecnologias, a gente fica até tudo, a nova tecnologia... Mais desafiador ainda, né? Isso tem que andar, esse o desafio, né? E é quase impossível não se fazer mais nada agora, Exatamente. né? Porque antes era uma dor, vamos lá, do caminhoneiro que reclamava, que não conseguia carregar, que demorava, enfim. Hoje não é do caminhoneiro essa dor. E eu vejo isso muito no mercado europeu e no mercado americano, né? Eles têm uma infraestrutura muito melhor, por exemplo, o caminhão chega, descarrega, pega outra carreta e vai embora. Aqui não, você fica parado 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana para fazer uma descarga. Então a falta de infraestrutura realmente é um gargalo que o mercado brasileiro tem, que a gente precisa melhorar isso. E é uma questão que por isso está afugentando também motoristas, né? Exatamente. Eu acho que é uma questão que você melhorou a infraestrutura, eu acho que na verdade o Brasil anda em todos os os pontos, né? A gente vira gigante, no melhor dos Mas sentidos. assim, como mensagem, eu acho que o setor de transporte tem muito a crescer. O Brasil é uma potência no agrobusiness, na indústria, ou seja, a gente vai ser o celeiro de alimento para o mundo. Isso não volta atrás. Então é uma questão de fazer os ajustes, as políticas corretas, a infraestrutura corretas, né, para que esse segmento volte a crescer. Com certeza será um dos mercados muito relevante no mundo. Tem um fornecedor, não vou citar nome, mas ele deixou bem claro que o Brasil tem potencial para nos próximos 3 anos, eu achei bem ousado, 200 mil caminhões. Você acha isso? Depende muito das políticas que isso a gente vai estar implementando. Para a gente ter 200 mil caminhões, isso vai estar muito atrelado à infraestrutura, não? Vamos lá, se a gente tiver um programa de frota que realmente funcione, robusto, isso pode acontecer. Isso é verdade. Isso pode acontecer. Pode acelerar, né? Pode acelerar. O programa de renovação de frota talvez pode acelerar. Esse pode acelerar. Pode ser que esse número seja viável através de um programa realmente que funcione, um programa efetivo para renovação de frota. Hoje, a grande questão do nosso segmento são a cadeia tributária que a gente tem também. Se resolver a cadeia tributária para a questão de vendas de veículos, isso pode vir a acontecer. Sim. Então, assim, na verdade, assim, é ousado, mas é possível. É possível. É possível. Precisa ter algumas mudanças, enfim. Exatamente. Ele não está tão errado assim. Não tá. Basta ter vontade. Legal, bom saber. É um bom toque. Ai, Gabi. Foi ótimo estar com você. Eu amei também estar com vocês. Você gostaria de deixar como mensagem? A mensagem que eu deixo, a gente está muito otimista, essa segunda década da DAF, né? Só tenho a agradecer vocês que estão desde o início com a gente. Eu acho que aos poucos a gente vem conquistando o mercado. Eu falo que ainda a gente a gente é muito simples, né? A gente tem muito arroz, feijão para comer ainda, né? No sentido de criar processos, de ter padronização da nossa rede concessionária, né? A gente está muito feliz e só tem a agradecer o suporte que vocês nos dão. Vocês fazem parte da história da DAF e é gostoso a gente construir uma história, né? Com certeza, com certeza. Que nem você falou, a gente vem prometendo as coisas e vem cumprindo, assim, a gente está vendo, né?
E isso vem acontecendo de uma forma rápida, né? Passaram-se 10 anos, é muito rápido, né? Muito rápido. E eu tenho certeza que essa década vai passar muito rápido também, né? E bacana também do lado da DAF acreditar no Brasil, porque Sim. vocês chegaram no mercado que estava bem No momento. pujante. E de repente, vocês estavam lá com mais uma montadora, numa crise gigantesca, absurda. Esse é um ponto que a gente tem muito claro dentro da DAF. Independente do que acontecer, a gente vai continuar investindo no Brasil, tá? Mesmo de todos os anos com o mercado pequeno, altos e baixos, a gente nunca deixou de fazer os investimentos, tá? Nós temos aí a Larissa agora, que é a nossa presidente, né? Ela vem com foco muito direto na ampliação da fábrica, de levar a gente para um novo patamar, né? De preparar. Então vocês vão ter a oportunidade, tiveram a oportunidade de estar com ela na Fenatran. Então, assim, é um momento muito bom para a DAF, para os nossos concessionários, né? Para a nossa rede. E eu tenho certeza que esses próximos 10 anos vai ser mais 10 anos de sucesso. De boas notícias, né? Exatamente. E a mensagem de uma mulher vindo à frente, no comando aí de uma marca. Que também é outra coisa que o mercado tá mudando, sem né? dúvida, é histórico, né? A gente está muito feliz. Ela é uma pessoa extremamente dócil, extremamente profissional. E com certeza vai trazer bastante frutos para nós aí, vai nos ensinar muito. É as mulheres ensinando, né? E Gambinha, a gente tem uma pergunta que a gente não fala nos bastidores, pra pegar de surpresa. Pra pegar de surpresa. Não dá pra enrolar. Quem é o Luiz Gambim quando não está na DAF, ali na direção, no comando pensando em mercado, conversando com o cliente, quais são os hobbies, quem é? O Luiz Gambim é uma pessoa extremamente simples, uma pessoa extremamente acessível, é assim que eu escuto dos meus clientes, né, das pessoas que estão ao meu redor. Eu dou atenção para todo mundo, é da minha característica, né? Eu sou lá do interior de São José do Rio Preto, né? Comecei a minha carreira lá na Rodobens, vocês conhecem. Tive uma longa passagem onde praticamente tudo que eu aprendi foi numa outra montadora, né? Onde eu sou muito grato, né? E a DAF me recebeu de braços abertos, né? Me dando a oportunidade de implementar esse projeto no Brasil, de ser um dos líderes, né? Eu agradeço muito toda a equipe que nós temos, né? Os meus diretores, toda a parte de fábrica, rede concessionária, né? Mas eu me defino como uma pessoa simples. Eu, nos meus finais de semana, gosto de jogar golfe, né? Um esporte que me apaixonei, né? Que dá aquela desestressada. Eu imagino que dá mesmo, porque o ambiente do golfe, ele já é calmo, né? Está no meio da natureza, né? Não, a gente não. Sai um pouco do dia a dia, né? Mas assim, eu resumo sou muito simples, sou muito fácil de trabalhar e eu resumo em paixão. Eu faço com muita paixão, eu acho que esse é um dos sucessos e é assim que eu procuro liderar o meu time e minha rede concessionária. Tudo que eu faço é com muita paixão. Eu acho que esse é o segredo que está dando certo. Ah, que bacana. Muito obrigada, Gambim. Obrigado a vocês. Obrigado, Dani. Obrigado, Andréia. Muito feliz de estar aqui. Desejo sucesso para vocês. Vocês estão inovando aqui nesse espaço maravilhoso. Obrigada. Convido a todos para que estejam aqui quando elas convidarem, porque realmente é um papo muito agradável e é um prazer sempre estar com vocês. Muito obrigada, Gambim. Olha, muito obrigada a você que nos acompanha. Fiquem ligados aqui no Vozes do Transporte. Se passou por um acaso, aqui né? no nosso Instagram, siga-nos. Por favor, e ativa o sininho, porque toda quarta-feira, às 19h30, ó, um episódio novo. Um episódio novo e sempre com bate-papo e pessoas bacanas, assim. Então, até o próximo. Tchau, tchau.